Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marilena Chaves do canal Matematicamente. Esse vídeo faz parte de uma série de matemática que trabalha a matriz do SPAES, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, com foco nas turmas de 9º ano do ensino fundamental. E se gosta dos nossos vídeos, não esquece de curtir os nossos vídeos, deixar um like, compartilhar com os colegas e os professores e de fazer um comentário bacana. E isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse para vocês. Vem, se liga na aula 1 para ficar por dentro do descritor 7 do SPAES. Então vamos lá, próximo slide aqui vai falar sobre o seguinte, ó. Esse aqui é o descritor 7, aula 1, que a gente vai trabalhar sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. A definição de MMC está aqui, ó. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 2 ou mais números naturais, é o menor número, diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. Ou seja, a gente vai procurar um número que ele seja o mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 ou 3 números. Tá? Então, essa é a definição. O processo prático para determinação do MMC. A gente começa no descritor 7, aula 1. Veja como fazer o cálculo do MMC usando a decomposição em fatores primos, tá bom? Então aqui eu tenho, quem é o MMC de 14,35? Ora, 14,35, basta você colocar aqui o 14, o 35 e decompor ele em fatores primos, que são os divisores de 14 e de 35. Então, o primeiro número primo que eu posso colocar aqui é o 2, porque o 14 é par, então pode ser dividido para 2. Né? O 14 dividido para 2 é 7. 35 não dá para dividir para 2, então vou repetir o 35 aqui embaixo. Pronto, agora eu fiquei com 7 e 35. O próximo fator primo, que divide ou 7 ou 35, é o 5. Então, o 5 não pode dividir o 7, então a gente repete o 7. E o 35 pode ser dividido para 5, que fica um 7. Agora eu fiquei com 7 e 7. Então, o próximo fator primo só pode ser o 7. Então, 7 dividido para 7 é 1, fechamos aqui. 7 dividido para 7 também é 1, fechamos aqui. A fatoração acaba quando cada um dos números chega no 1, tá? Então, acabou aqui. Então, quem é o mínimo múltiplo comum? A gente passa um tracinho aqui, ó. Lembrando, esse é o processo prático, e faz o produto entre os fatores que foram encontrados. 2 vezes 5 vezes 7. Ora, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, a gente chega aqui que o mínimo múltiplo comum de 14 e 35 vai ser o 70. Essa é a representação da resposta. Mínimo múltiplo comum entre 14 e 35, 70. Colocamos 3 exemplos, vamos fazer aqui com os números um pouco maiores. Então, quem é o MMC entre, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 52 e 78? Então, você escreve aqui 52 e 78. Então, vamos fazer a fatoração desses caras. Ora, eu sei que 78 e 52 são pares, então eu posso usar um 2. Ó. 52 para 2 é 26. E 78 para 2 é 39. Ótimo. O 26 ainda é par, então eu posso continuar usando o 2 aqui. Ó. 2. 26 dividido para 2 é 13. E 39 dividido para 2 não dá. Então, vou repetir o 39. Pronto. Professor, mas agora eu não posso usar o 2. Então, qual é o próximo fator primo? O 3. Será que dá? Bem, o 13 não é divisível por 3, mas o 39 é. Então, vou usar o 3. O 13 eu vou repetir. E o 13, o 39 dividido para 3 é 13. 39 dividido para 3, 13. Agora eu fiquei com 13 na coluna do 52 e eu fiquei com 13 na coluna do 78. Então, 13 é um número primo entre si, ele para com ele mesmo, então a gente usa o 13. 13 para 13 é 1, fechamos aqui, e 13 para 13 também é 1, fechamos aqui. Pronto, agora, quem é o mínimo múltiplo comum? Basta que eu faça o produto entre os valores que eu achei. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13. Esse produto, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 13 dá 156. Então, eu posso dizer que o mínimo múltiplo comum entre 52 e 78 é 156. Ok? Agora aqui eu tenho um MMC, pessoal, com 3 números. O 8, o 10 e o 14. Então, vamos lá. Como é que isso aqui vai ficar? Ora, o 8 pode ser dividido para 2, que dá 4.
O 10 pode ser dividido para 2, que dá 5. E o 14 dividido para 2, que dá 7. Observe que eu ainda posso continuar usando o 2, porque eu tenho 4 aqui par. Então, boto 2. Então, fica 2. 4 dividido para 2 é 2. O 5 não dá, a gente repete. O 7 não dá, a gente repete. Então, esse 2 pode ser dividido para 2, até fechar o 1 aqui, ó. Então, a gente parou com o 8. O 5 a gente vai repetir e o 7 a gente vai repetir. Bem, o próximo primo vai ser o 5, porque o 5 para dividir o 5, sobra 1. E aqui o 7 a gente repete. E o próximo primo é o próprio 7. 7 para 7 é 1, fechamos aqui. Então, quem são os fatores primos aqui? 2, 2, 2, 5, 7. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Então, esse produto aqui vai nos dar 280, ok? Então, o que a gente vai fazer? Posso dizer que o MC entre 8, entre 10 e 14 vai ser o 280, ok? Esses 3 exemplos é a aplicação do algoritmo, ou seja, a metodologia, o método de resolução para encontrar o MMC de 2 ou mais números. Agora a gente vai resolver alguns probleminhas voltados para isso. Miriam vende pacotes com 10 biscoitos cada um e caixas com 6 bombons cada uma. Um cliente pretende comprar a mesma quantidade de biscoitos e de bombons. Quantos pacotes de biscoito e caixas de bombons ela deve comprar, no mínimo, para conseguir o que quer? Observe que a questão já fala mínimo, então a gente já sabe que vai falar de mínimo múltiplo comum. Essa questão é um pouco complicada, porque ela não é só calcular o mínimo múltiplo comum. A gente precisa encontrar aqui quantos valores dentro desse mínimo vão ter que ser usados. Marilene, não entendi. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Ó. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 10, ou 10 e 6. Então quem é esse cara aqui? Então vai ficar 10 e 6. Ora, 10 e 6 eu sei que são pares, pode ser dividido para 2. Ó. 10 dividido para 2 é 5, e 6 dividido para 2 é 3. Como 5 e 3 são primos, então eu vou continuar com o 3 aqui. Ó. O próximo primo é o 3, então fecha 1 aqui. E o 5 não dá, baixa o 5 aqui. Agora eu coloco o 5. 5 dividido para 5 é 1. Então, quem é o nosso produto? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6 é 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5, 30. E o mínimo múltiplo comum é 30. Então, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte é interpretação do que ele está pedindo. Olha o que ele está pedindo. Ó. Um cliente pretende comprar a mesma quantidade de biscoitos, tá? E de bombons, ou seja, eu quero saber quantos biscoitos eu vou comprar, quantos bombons eu vou comprar. Isso eu já sei, 30. Agora ele quer saber o seguinte, ó, quantos pacotes de biscoito e quantas caixas de bombons ele vai ter que comprar. Então, para a gente saber isso, basta que a gente faça o seguinte, o mínimo múltiplo comum é 30. Então, se eu pegar 30 e dividir para 10 em cada caixa, eu sei que eu vou precisar de 3, no caso aqui são pacotes, né? Pacote de biscoito. Então, se eu pegar 30 biscoitos e dividir para 10 em cada pacote, eu vou comprar 3 pacotes. E se eu olhar para os bombons, eu vou ter 30 bombons, só que em cada caixa só vem 6. Então, vou pegar 30 dividido para 6, isso vai me dar 5 caixas. Ok? Então a pergunta é, quantos pacotes de biscoitos e quantas caixas de bombons ele deve comprar para conseguir a mesma quantidade? Então, pacotes vão ser 3 pacotes, e aí em 3 pacotes ele consegue 30, e o bombons, 5 caixas, que em 5 caixas ele consegue 30 bombons. Então, a resposta é 30 pacotes e 5 caixas. Então é isso, pessoal. Próximo problema. Situação prática 3. Uma empresa possui 2 tipos de ônibus, tradicional e leito. O ônibus tradicional parte do terminal rodoviário a cada 60 minutos e o leito parte a cada 1h30. Se ambos partem juntos às 12 horas, qual é o próximo horário em que voltarão a partir juntos? Ó, próximo horário, dando a ideia de, aqui é o mínimo, qual é o mínimo de tempo que eles vão passar juntos novamente. Então, cuidado com essas interpretações. Bom,
Então, basta que eu faça o seguinte, calcule o MC, entre 60 minutos, ó, e 1h30. A gente sabe que 1h30 vai ser 1h é 60 minutos e a metade é 30 minutos. Então, 1h30 é 90 minutos. Então, a gente coloca 90 aqui, ok? Lembrando que a gente vai fazer o MMC, a gente precisa ter os valores na mesma unidade. Se aqui é 60 minutos, aqui vai ter que ser também minutos. Então, 1h30, 90 minutos. Então, vamos fazer o MMC. 60 e 90. Vamos lá. Ora, 60 e 90 são pares, então eu posso usar um 2. Ó. 60 dividido para 2 é 30. 90 dividido para 2, 45. Eu posso continuar usando 2 porque o 30 é par. Então, 2, 30 para 2 é 15. E 45 dividido para 2 não dá, então a gente vai repetir o 45. Agora, eu não posso mais usar o 2, porque ambos são ímpares. O próximo que eu posso usar aqui é o 3. Por quê? Porque eu sei que o 15 pode ser dividido para 3, que dá 5. E o 45 pode ser dividido para 3, que dá 15. Posso continuar usando o 3? Pode. Então, vou repetir aqui o 5. 15 dividido para 3 dá 5. Pronto. E agora eu tenho 5 e 5. E a gente coloca o 5. E aqui fica 1. E aqui fica 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum será esse produto. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, esse produto aqui vai nos dar aqui 180 minutos. Esse é o tempo mínimo. Lembrando, como eu estou falando de horas, né? Qual é o próximo horário? Então, 180 minutos equivale a 3 horas. Mas 3 horas da tarde? Não. Essa é a primeira parte do problema. A segunda a gente vai resolver agora. E qual é a segunda, professor? A segunda é o seguinte. Se ambos partiram juntos às 12 horas, então qual é o próximo horário? Será 12 horas mais essas 3 horas que a gente encontrou aqui, ó. 3 horas. Então, o horário de juntos serão às 15 horas. Então, em 15 horas, passarão os dois juntos. Ok, pessoal? Olha o próximo problema. Cristina tem um belo jardim em sua casa. Para mantê-lo assim, ela rega as plantas a cada 6 dias e aplica uma solução com vitaminas para as raízes a cada 8 dias. Às vezes, as duas tarefas coincidem no mesmo dia. De quanto em quanto tempo isso acontecerá? Bem, aqui é bem simples, basta calcular o MC, entre 6 dias e 8 dias. Quanto é que vai ficar isso? Bem simples. Organizando, 6 e 8, vamos lá. 6 para 2, posso usar um 2? Posso, porque é o primeiro fator primo e os dois são pares. 6 dividido para 2 é 3 e 8 dividido para 2 é 4. Posso continuar usando 2. O 3 eu vou só repetir. 4 dividido para 2 é 2. Posso continuar usando o 2. 2 dividido para 2 é 1. Fechei. E baixo o 3. Agora eu vou usar o 3. 3 dividido para 3 é 1. Então a gente fecha aqui. E aí eu te pergunto, quem é o mínimo múltiplo comum? Basta que eu faça esse produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então a pergunta é, em quanto tempo isso acontece? Ora, se foi colocado hoje, daqui a 24 dias isso vai acontecer novamente. Ok, pessoal? E para finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. A relação entre as matrizes de referência. Isso é importante. A gente está falando aqui do SPAES, mas lembrando, observando as diferentes matrizes de referência em que a educação está pautada, a gente tem aqui, ó. Esse tema, ele está no SPAES, no D7, que diz o seguinte: resolver situações, problemas envolvendo mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. A questão da matriz do SAEB não se aplica. Lá no SAEB não tem nenhum descritor que envolva esse assunto. Lá na BNCC, a gente tem no ano 6, né, no sexto ano, no tema 5, no ano 6, o tema 6, e lá no sétimo ano, o tema 1. E na matriz dos saberes, que é do cientista-chefe, aqui do Ceará, a gente tem esse tema no saber 2, na habilidade 17. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa aula. Aula 2 do descritor 7 do SPAES vai ser máximo divisor comum. Siga o canal, dê um like, dê um joinha, comente, compartilhe, fale para os amigos e a gente vai para a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço.